Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Palácio Tiradentes, lugar de memória do Parlamento Brasileiro. Anunciamos que esta sessão solene será disponibilizada no canal da TV Alerj através da plataforma do YouTube. Esta sessão solene tem a finalidade de outorgar ao homenageado com o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Este título é concedido a personalidade nacional e estrangeira que haja prestado serviços à humanidade ou ao Estado do Rio de Janeiro. Passo a palavra para a excelentíssima deputada estadual Dani Balbi. Olá. Boa tarde a todas as pessoas presentes, autoridades, senhoras e senhores. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene para a entrega do título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao senhor Alejandro Bittar, cônsul-geral do Líbano no Estado do Rio de Janeiro. Solicito ao cerimonial que o conduza à mesa de honra. Convido ainda para compor a mesa a excelentíssima deputada federal Jandira Fegali, Rogério Bacil, advogado, presidente da Liga Libanesa e presidente da Confederação Nacional das Entidades Líbano-Brasileiras e ex-presidente da Federação das Entidades Líbano-Brasileiras do Rio de Janeiro. Convido a doutora Kátia Chalita, professora da PUC, vice-presidenta da Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências. Gostaria de convidar também minha querida amiga, professora Cristina Rich, professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Convido ainda o senhor Regil, empresário do campus de Goitacazes, presidente da Câmara de Comércio de Líbano-Brasileira do Estado do Rio de Janeiro e diretor para assuntos jurídicos e econômicos da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos. Solicito a todos que se coloquem de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino do Líbano e, em seguida, o hino nacional brasileiro. liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Antes de passar a palavra aos ilustríssimos componentes dessa mesa, eu gostaria de anunciar algumas presenças importantes. Dom Jorge Cury, arcebispo da Igreja Católica Oriental. Padre Simão, representante da Igreja Ortodoxa. Bispo Teodoro, também representante da Igreja Ortodoxa. Alejandro Henrique, cônsul-geral do Uruguai. Andrei Petrov, cônsul-geral da Rússia. Nelson Mufarrez, presidente da Federação das Entidades Líbano-Brasil. Sérgio Camone, cônsul honorário da Finlândia, aqui no Rio de Janeiro. Doutor Paulo Alonso, reitor da Universidade Santa Úrsula. Alexandre Fará, vice-presidente do Conselho Jurídico de Arbitragem e deputado estadual da terceira legislatura aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, representando a Federação das Câmaras de Comércio Exterior. Abdul Bacalani, diretor de intercâmbio da Câmara de Indústria, Comércio e Agricultura Líbano-Brasileira do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de começar agradecendo a presença de todas e todos nesse ato que é muito simbólico. Simbólico a começar pela representação da comunidade internacional que está aqui honrando a contribuição de Alejandro Bittar para a relação harmônica, pacífua, profícua entre a comunidade libanesa, o Líbano e o Brasil. Saudando e reconhecendo na figura do Dr. Alejandro
alguém que tem uma trajetória irretocável no sentido da consolidação da paz entre as nações. E que, ao longo da sua trajetória, nos ensinou que a paz entre as nações só pode se dar através do reforço daquilo que é e deve ser um princípio irrecorrível: o respeito à diversidade étnica, cultural, religiosa de cada nação. E a partir do reconhecimento pelo qual se concretiza o respeito, nós valorizamos a forma peculiar, específica, como cada cultura entrega para a humanidade um legado que muito nos honra. Reconhecendo também a sua importância do empenho para mitigar conflitos que acontecem, especialmente tendo como alvo comunidades libanesas, árabes em geral, conflitos como esse que nós assistimos e ainda assistimos os desdobramentos lamentáveis que ocorreram na faixa de Gaza, que vitimaram o povo palestino. Conflitos que vitimaram o povo palestino, cujo intuito e interesse é dizimar a população árabe, a população do Oriente Médio, dizimar a sua cultura e impor, através da força colonialista, o domínio de um Estado que não compreende a importância da diversidade, da pluralidade, e que, infelizmente, parece não ter aprendido que a história de conflito, de perseguição, ela é danosa. E se é danosa num primeiro momento para o outro, que é constituído arbitrariamente, violentamente como inimigo, será em algum momento da história danosa para si mesmo. Os esforços no sentido de estabelecer a harmonia e a paz entre as nações, eles devem caminhar para o respeito à autodeterminação dos povos e para o reconhecimento dos direitos ao uso dos territórios, à ocupação dos territórios, no melhor sentido, por aquelas nações que construíram aqueles territórios, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da produção e da organização jurídica. E é isso que, infelizmente, nós não temos observado nos últimos anos. A escalada crescente que tenta criminalizar os povos árabes, os povos palestinos, os povos residentes e que construíram o elan de articulação em torno do Oriente, especialmente do Oriente Médio. Mas eu queria dizer também que iniciativas como essa, embora modestas, além de reconhecer a importância inegável da comunidade árabe, especialmente da comunidade libanesa, afirma e tem o intuito de ser um instrumento que se coloca veementemente contrário à perseguição e a todas as práticas de genocídio que nós assistimos recentemente. Nós temos empreendido esforços no sentido de estabelecer não só o cessar-fogo, mas de conquistar a paz. E eu repito aqui para concluir, a paz que nós queremos não se dará e não deverá se dar através do silenciamento, do morticínio, da construção de corpos e da elaboração de factoides absurdos. Absurdos porque qualquer visada mais detida põe por terra factoides que tentam construir ou relacionar a diversidade étnica como inimigos de Estado, com práticas terroristas, o que não é verdade e que não pode ser dito de toda uma população na sua inteireza, na sua integridade e, repito, na sua diversidade étnica, humana, cultural. Então, por fim, queria reconhecer a importância da contribuição da comunidade libanesa para a formação daquilo que nós temos como as melhores práticas em todas as áreas da atividade humana,
no Brasil. E agradecer não é suficiente. Eu queria parabenizar, enquanto cidadã brasileira, cidadã do Estado do Rio de Janeiro, por tudo aquilo que vocês construíram, seja do ponto de vista da atividade comercial, do impulsionamento da indústria, seja da entrega, da continuidade das tradições libanesas, fortalecendo, inclusive, as práticas religiosas que devem compor o nosso tecido mais amplo e mais plural, daquilo que acaba se tornando, felizmente também, como parte da cultura brasileira e parte da nossa cultura aqui do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, Alejandro, muito obrigada pela sua contribuição e receba essa homenagem do conjunto da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro como um mérito de reconhecimento à sua trajetória e como uma afirmação contundente de que a Alerj jamais compactuará com qualquer prática de genocídio, de criminalização de qualquer povo, especialmente do povo libanês. Muito obrigada. Gostaria de passar a palavra para o senhor Adelabor Regil, por gentileza. Boa tarde a todos. Nossa querida deputada, a sua fala resumiu a dor do mundo. O mundo inteiro está precisando de paz. Não só Gaza, não só Líbano, o mundo inteiro está precisando de paz. Esse é um sentimento de cada pessoa do mundo, não só nossa. O mundo inteiro está precisando disso. Excelentíssima deputada estadual Dani Balbi, através da qual saúdo todos os membros da mesa. Excelentíssimo Dr. Alejandro Bittar, cônsul-geral do Líbano no Rio de Janeiro. Membros da comunidade libanesa, seus descendentes, amigos no estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Minhas senhoras e meus senhores, é com imensa honra e profunda gratidão que me dirijo a todos vocês, nesta sessão solene, para celebrar um momento de grande relevância para todos nós, libaneses, descendentes e amigos do Líbano. Hoje temos a alegria de testemunhar a entrega do título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao Dr. Alejandro Bittar, cônsul-geral do Líbano do Rio de Janeiro. Por uma iniciativa da deputada estadual Dani Balbi, a quem parabenizo sinceramente pela belíssima e justa homenagem. O cônsul Alejandro Bittar é um exemplo brilhante de diplomacia, profissionalismo e dedicação à causa de fortalecimento das relações entre Brasil e o Líbano, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Sua atuação à frente do consulado foi uma verdadeira transformação nas relações bilaterais, qualificando e aproximando ainda mais os dois países, criando novas oportunidades para a integração econômica, social e cultural. Dr. Alejandro, sua liderança e seu incansável trabalho foram essenciais para reerguer a Câmara de Comércio Líbano-Brasileira do Rio de Janeiro, especialmente em momentos de grande desafio. Durante a pandemia, quando os laços presenciais precisaram ser temporariamente suspensos, o cônsul-geral teve a brilhante iniciativa de promover eventos online que mantiveram a chama da nossa Câmara acesa, conectando empresários, comunidade e parceiros com o Líbano, ainda que à distância. Além disso, a exposição de produtos agrícolas libaneses, um projeto fundamental para promover o que há de melhor em nossa terra natal. Foi possível graças a seu apoio e incentivo contínuo. Esses momentos
fortaleceram ainda mais os laços comerciais e culturais entre o Brasil e o Líbano, especialmente no Rio de Janeiro, que tem uma forte e significativa comunidade libanesa. Mas talvez o aspecto mais notável do Dr. Alejandro Bittar, que transcende sua competência diplomática, seja seu caráter humano. Poucos diplomatas possuem a sensibilidade, o compromisso e a empatia com a comunidade que o cônsul-geral tem, demonstrando ao longo dos anos. Ele sempre esteve presente para apoiar os libaneses, seu descendente e todos que necessitaram da sua ajuda. Sempre com uma postura acolhedora e de prontidão, refletindo o verdadeiro espírito da amizade e da fraternidade. Um exemplo notável dessa humanidade foi sua atuação na recente guerra contra o Líbano em 2024, quando, ao criar um gabinete de crise, mobilizou as empresas farmacêuticas e obteve a doação de 12 toneladas de medicamentos essenciais, que foram fundamentais para os esforços humanitários e médicos durante esse período de grande necessidade. Por tudo isso, Dr. Alejandro, palavras nos faltam para expressar nossa gratidão e reconhecimento. Esta homenagem que lhe é concedida hoje, por meio desse título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro, não é apenas uma justa celebração da sua pessoa, mas uma homenagem a todos nós, libaneses e descendentes, que encontraram em seu trabalho, em seu compromisso, uma representação fiel da nossa comunidade e das nossas raízes. Por fim, gostaria de parabenizar novamente a deputada Dana Balbi por esta belíssima e merecida homenagem ao nosso cônsul-geral. Ao fazer isso, ele não só nos homenageia, mas fortalece ainda mais os laços de amizade e cooperação entre o Líbano e o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos, que este evento seja um marco na história das relações entre o Brasil e o Líbano. Doutor Alejandro, a palavra obrigado é pouco. Não achei outra palavra que eu possa dizer que dá o valor, a gratidão que nós temos por você. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Gostaria agora de passar a palavra para fazer sua saudação, queridíssima professora Cristina Rich. Tá bom. Tá? Bom, boa tarde, querida deputada Dani Balbi. Uma alegria, uma imensa emoção participar desse momento. Doutor Alejandro Bittar, nosso cônsul-geral do Líbano no Rio de Janeiro, a quem eu abraço, cumprimentando e abraçando todas as pessoas. Eu estou assim, ainda emocionada com essa homenagem. Alejandro Bittar, além de um excelente diplomata de carreira, é filósofo, uma pessoa generosa, um observador e intérprete do nosso tempo. Chegou ao Brasil, notadamente ao Rio de Janeiro, com uma bagagem intelectual e cultural exuberante. E tem um enorme respeito pela humanidade. Um olhar comprometido com quem se vê. Um farol que sabe lindamente ensinar sobre convivência e coexistência. Possui uma enorme sensibilidade, uma maneira singular de ver o mundo, que, unida à serenidade e à fala plena em detalhes e emoção,
abre as janelas das possibilidades e, como professor, tem contribuído para que as pessoas ao seu redor percebam o que tem de melhor em si mesmo. Além disso, ele abraça com muita sabedoria e dignidade um Brasil libanês e um Líbano brasileiro. Soube acolher com entusiasmo a sugestão do escritor Carlos Nejar de criar a Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências, uma academia única no mundo, como um lugar de defesa da cultura e civilização, de encontro das letras, das ciências e das artes do Líbano com o Brasil, que há de recolher o que nos une no tempo e na história, buscando contra o esquecimento a memória da criação árabe, a nossa memória também. E como bem salienta o nosso cônsul Alejandro Bittar, a academia é o resultado de um longo caminho histórico que remonta ao ano 387 a.C., com o filósofo Platão, nos jardins gregos da Academos, e que continuou o seu progresso até chegar à nossa era atual, onde as academias estão espalhadas em muitas partes do mundo. A Academia Líbano-Brasileira, como outras academias, não é um lugar de luxo ou entretenimento, como ele vem reforçando todo o tempo. Ao contrário, é um lugar onde a mente humana está preparada para enfrentar a mente utilitária que está ameaçando a nossa existência, transformando-a numa existência sem valor. Alejandro Bittar tem nos convidado a interpretar esse mundo disruptivo, à beira do naufrágio, tendo como diretriz vencer a apatia e a resignação, dando espaço para a ética e ampliando a resiliência que reconhece a identidade na diversidade. Afinal, somos todos cedros do Líbano e não podemos falhar na nossa humanidade. Temos nossa memória, nossa história e temos esperança. Lembremos de Amin Maalouf ao asseverar que o ideal levantino exige de cada um assumir o conjunto de seus pertencimentos e também assumir o conjunto de pertencimento de todos os outros. E é assim que nós aprendemos na Faculdade de Letras, não é, deputada? Aspirar a alcançar tal ideal é passar da barbárie à civilização. Vivemos tempos difíceis, guerras, êxodos, ruínas civilizatórias, desprezo ao conhecimento, negacionismo. Entretanto, como filhos do Levante, pretendemos manter intacta a nossa confiança, a nossa coragem e a nossa força num futuro mais generoso, amoroso e solidário, fomentando a cultura, as ciências e as artes e cultivando a hospitalidade. Nosso cônsul Alejandro Bittar, com suas generosas e humanitárias ações, nos apresenta o seu mundo, reflexo esculpido do que há de melhor na humanidade, e faz com que nos reconheçamos na sua ancestralidade, que também é nossa. E isso é sempre uma oportunidade de se refletir sobre a vida, de nos comovermos, de reforçarmos as redes de afeto, de nos admirarmos com o cotidiano, com o simples, e descobrirmos uma profunda e enorme riqueza na sua prática tão inspiradora, plena em compaixão e empatia. Gratidão, respeito, generosidade, dignidade. Estas são as palavras que o definem. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço enormemente a fala da doutora e professora Cristina Rich e gostaria de passar a palavra para a doutora professora Kátia Chalita, por gentileza.
Salta um pouquinho, né? Obrigada. Deputada Dani Balbi, é uma alegria estar aqui com você, excelentíssima senhora deputada estadual Dani Balbi, mas você nos faz sentir em casa. Essa é a razão porque a gente já a trata de você e Dani. Muitíssimo obrigada por nos acolher aqui em sua casa e muitíssimo obrigada por essa homenagem que a senhora faz, que essa casa faz e que a senhora faz ao senhor cônsul-geral do Líbano no Rio de Janeiro, Alejandro Bittar, porque a senhora está homenageando o país da maioria das pessoas que se encontra aqui. O nosso Líbano querido, sofrido, resignado, mas valente, corajoso, e que chegou até onde chegou realmente com toda a coragem que o homem e a mulher libanesa têm. Então, essa foi uma pequena introdução para saudá-la e dizer muito obrigada por nos acolher aqui. Senhor cônsul-geral do Líbano. Obrigada. Senhor cônsul-geral do Líbano no Rio de Janeiro, nosso querido cônsul que nos conquistou a todos, por isso estamos aqui, por isso as homenagens, por isso as palavras que o Adel e a Cristina já lhe dirigiram. Então, na pessoa do senhor cônsul, eu homenageio toda a mesa aqui presente com uma ressalva, uma indicação especial à deputada federal Jandira Fegali, excelentíssima deputada, por toda a sua defesa ao longo de tantos anos da causa libanesa e da causa do Oriente Médio. Obrigada, deputada, você também. Portanto, minha homenagem ao senhor cônsul, mas também à Cristina, ao Roger Bacil, ao Adel, a toda a mesa aqui presente. Queridos amigos, todos aqui presentes, eu trago algumas anotações, mas eu sempre falo o que não está anotado, então eu vou seguir no pequeno improviso, que já é minha característica, mas eu prometo que nesta casa eu não vou quebrar o protocolo, que é algo que eu costumo fazer. Não quebrarei o protocolo e continuarei falando como manda aqui o figurino. Tudo o que sabemos do senhor cônsul-geral Alejandro Bittar foi dito aqui pelo querido Adel e pela querida Cristina. Muitas das suas características, de tudo o que ele fez e vem fazendo pelo Líbano no Brasil e pelas relações bilaterais Brasil-Líbano. Todas as iniciativas, que eu até anotei aqui para não esquecer, que ele vem fazendo e fez ao longo desses 4 anos, em prol do Líbano, nos momentos de crise, na explosão do porto de Beirute, na recente invasão do Líbano, o que foi realizado, que foi muito interessante para todos nós, que foi o reconhecimento da imigração libanesa, que fez 130 anos no Brasil, e o senhor cônsul fez há cerca de uns 2 ou 3 anos, o deputado Alexandre Farage estava lá presente, e muitos de vocês, a homenagem aos imigrantes libaneses que aqui chegaram há 130 anos. Ele criou um prêmio para homenagear essa imigração, que é muito forte, que é muito poderosa, como disse a nossa querida deputada. E mais uma série, a criação não só do prêmio, mas também os últimos meses, toda a ação humanitária que o senhor empreendeu. Enfim, são muitas as qualidades, as iniciativas que o senhor cônsul realizou ao longo desses 4 anos. Mas ele nos conquistou, aí a Cristina já falou muito do que eu gostaria de adiantar, e eu agradeço as palavras lindas que a Cristina utilizou para falar da nossa Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências, que eu hoje represento aqui em nome do presidente José Roberto Tadros. Ele não pôde estar presente, é na qualidade de representante da academia que eu falo hoje aos senhores, e eu presto a minha homenagem aqui. Quando o senhor cônsul criou essa academia, muita gente dizia, nós sentimos que era algo que precisava ser criado. E eu disse isso até, senhor cônsul, no jantar em homenagem aos 2 anos da academia, que essa ideia estava no ar. Todo mundo sentia que era preciso, mas ninguém tinha feito. E aí o senhor cônsul chega aqui e cria essa academia que foi ganhando força, e hoje a gente percebe que é algo poderoso, porque traz todos os representantes das letras, das ciências, das artes, da cultura libaneses no Brasil e descendentes de libaneses no Brasil. O senhor fez isso conosco e é com muito orgulho que a gente hoje ostenta essa academia, muito recém-nascida, ela tem só 2 anos, mas ela já mostra o seu poder e a sua força. E essa academia, quando mostra o seu poder e a sua força, ela mostra, na verdade, a força e o poder dos libaneses no Brasil, dessa inteligência libanesa. Deputada, os libaneses, eu sou brasileira libanesa, estou falando dos libaneses. Os libaneses são muito inteligentes, são muito preparados, são muito safos.
Os libaneses são incríveis. E aí, essa academia colocou isso um pouco em relevo. Olha quanta gente de valor essa academia reuniu e trouxe e mostrou para o Brasil. Então, senhor cônsul, para concluir a minha fala, porque como é de improviso eu posso ultrapassar o tempo, eu queria dizer que o senhor conjumina, reúne na sua pessoa alguns requisitos dos quais hoje precisamos aqui no nosso país. A Cristina mencionou alguns deles: a ética, o espírito humanitário, e eu diria a educação, a cultura, o conhecimento, a sabedoria, a capacidade intelectual, a sensibilidade, tantas qualidades que nós precisamos tanto hoje em dia para poder sair dessa confusão mundial, não é brasileira só, dessa confusão mundial em que nós nos encontramos. Então, deputada Dani Balbi, muito obrigada por essa homenagem, porque ao homenagear o senhor cônsul, ela está nos homenageando, toda a comunidade libanesa no Rio de Janeiro. Parabéns, senhor cônsul, esse título é merecido, que o senhor faça um bom uso dele e que o Líbano ouça as nossas preces e demandas e mande o senhor de volta para nós como embaixador, que é o que a gente quer. Muito obrigada. Professora doutora Kátia, muito obrigada pelas palavras. Eu queria já anunciar o cerimonial, que agora eu vou quebrar o protocolo um pouquinho, que a doutora Kátia citou um aspecto que, de fato, viceja e se sobressai quando a gente observa a comunidade libanesa, a comunidade líbano-brasileira no Brasil, que é a retidão, a ética, a qualidade, a inteligência. Então, eu, enquanto formada no campo da literatura, da cultura, não poderia deixar de reconhecer, e acho que nenhum de nós pode deixar de reconhecer, a enorme, a consistente contribuição que a comunidade deu para nós, especialmente no campo da literatura. Então, queria agradecer, e aí também estender essa homenagem ao Milton Ratum, ao Radwan Nassar, ao Jorge Zar, que construiu e consolidou um outro paradigma de publicação aqui no Brasil, partindo do estado do Rio de Janeiro, a Janete Claire, que é conhecida por todo mundo como a dama da ficção televisiva no Brasil. Então, na verdade, é mais do que um reconhecimento, é um agradecimento por todas essas qualidades que a doutora Kátia ressalta e que foram muito importantes para a construção de um caldo de cultura denso, potente, sofisticado, no melhor sentido do termo, sofisticado não de maneira elitizada, mas sofisticado porque é inclusive popular, que nós, brasileiros, pudemos, de certa maneira, absorver e, a partir disso, construir a nossa cultura brasileira, que não restam dúvidas, líbano-brasileira. Então, muito obrigada a toda a comunidade. E aí, gostaria, agradecendo, de passar imediatamente a palavra para o senhor Rogério Bacil, por favor. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje de manhã, ao acordar, recebo uma ligação, telefonema, me lembrando, dizendo da sessão de hoje, da solenidade de hoje, e me avisando, dizendo, não esquece que você vai proferir algumas palavras e prepara seu discurso. Falei, tá bom. Aí eu peguei, preparei meu discurso. Eu, um modesto advogado, falar de um filósofo para um filósofo, a mim uma covardia. Não tive a minha caneta
não chegava, Excelência, a dizer algo, aí preferi falar da emoção. Como que posso sentir essa emoção? É um agradecimento super especial à nossa linda e amada deputada. Portanto, muito obrigado por esse momento feliz que nós estamos passando hoje, a homenagear um homem, um amigo, um irmão, um diplomata, um ser humano do que lá do nosso cônsul-geral. De fato, a emoção, quando ela fala, quando ela se expressa, ela não tem limite. Nós não conseguimos abraçar essa emoção, mas nós podemos transmitir com a nossa fé, com a nossa elegância, com o nosso agradecimento a Deus por nos ter dado essa oportunidade de conhecer um homem, um ser humano, nobre, um diplomata tão simples nas carreiras do hoje, que nós tivemos até a coragem de abraçar, como se fosse já de casa, de longas datas. Vossa Excelência criou novamente dentro de nós, imigrante como eu, 53 anos de Brasil, a essência e os valores de ser libanês. Nos deu essa força, essa semente. Vossa Excelência plantou. Eu que já estava, vim criança, hoje há 70 tantos anos, o Líbano parecia distante, não mais. A Vossa Excelência no consulado, no teu cotidiano, em todo momento se apresentou a nós como um cedro infinito, absoluto, amor pelo Líbano. Hoje meus filhos falam do Líbano mais que eu falava quando cheguei. Tudo isso, essa mensagem que o senhor cônsul já foi dito, da academia, da diplomacia, e não cabe mais nada a acrescentar, tanta coisa bem dita, bem colocada, bem conectada. Então, respeitando, já fui avisado que 5 minutos, a minha fala vai ser restringida a 5 minutos. Vossa Excelência talvez nos deixe, mas a saudade não partirá com Vossa Excelência. Ela estará presente, é um legado que Vossa Excelência deixa entre nós e para nós. Admiração pela pátria, respeito pela independência, a luta pelos ideais, é a tua filosofia, teu conhecimento literário. Isso é uma coisa absoluta. Quem gosta de ler, às vezes tem dificuldade de entender. Eu que gostei, que li muito, ainda tenho dificuldade, por isso não pude escrever absolutamente nada, a não ser trazer a minha emoção. Pedimos a Deus, estamos achando um baixo-assinado, para que Vossa Excelência fique. Como não sei. Como embaixador, sim, porque até hoje, eu que conheci praticamente todos os embaixadores, todos os deputados, os cônsules aqui, com respeito à memória de todos, Vossa Excelência nos deu o amor, e a coragem, e a sabedoria de estar cada vez melhor para o Brasil que nos abraçou com tanto carinho, ou para o Líbano que deixamos para trás, mas que fica dentro de nós. É uma herança que somos obrigados a deixar para nossas futuras gerações. Eu falo em meu nome, em primeiro lugar, em nome de todas as entidades do Brasil, em 10, 15 milhões de libaneses descendentes. Te agradece do coração, te admira-se, e nós queremos te dizer, não adeus, até bem breve, em Brasília, sim, ou como ministro, não importa, Vossa Excelência há de ficar entre nós, o teu legado será, vamos caminhar por aí, por esse mundo lá fora. Muito obrigado, deputado, por essa oportunidade, por essa emoção que estamos passando hoje. Obrigado, nosso cônsul, querido irmão, cônsul-geral do Líbano, Dr. Alejandro.
Queria muito agradecer ao senhor Rogério Bacil pelas palavras que nos emocionam. Enfim, dentre tantas contribuições da comunidade libanesa à cultura e a tudo que se faz no Brasil, repito, como atividade humana, e que, felizmente, acabam também sendo legado brasileiro e parte da nossa cultura, da nossa gente, do nosso povo, da nossa história, está a deputada mais importante nos anos de redemocratização e que segue sendo um farol no sentido da defesa plena da democracia, da liberdade de expressão, da diversidade, da cultura, das mulheres. Minha querida amiga, que eu tenho muito orgulho de chamar camarada, Jandira Fegali, por gentileza. Já tá. Boa tarde. Primeiramente, quero cumprimentar a presidente da sessão e autora da iniciativa que fez com que este parlamento aprovasse essa importante homenagem, a mais importante homenagem da Assembleia ao Dr. Alejandro Bittar, cônsul-geral do Líbano do Estado do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar também todos que se colocam à mesa, professora Cristina, professora Kátia, Rogério Bacil, representando as entidades, Adel Abu Regeili, o nome difícil. A gente tenta. Né? E cumprimentar especialmente o nosso cônsul, querido amigo Alejandro Bittar, cumprimentar aqui as representações diplomáticas, religiosas, de entidades, pessoas que acorreram a esse plenário e também cumprimentar meu colega ex-deputado Alexandre Fará, que comigo aqui militou nessa Assembleia Legislativa como deputado estadual. Cumprimentar também funcionários dessa casa que sempre são fundamentais para que as coisas aconteçam. Para mim é uma honra estar aqui, deputada Dani Balbi. Esse templo da política que sediou a Constituinte de 46, que sediou as constituintes estaduais posteriores. Eu participei aqui da Constituição Estadual de 1989 e dizer que aqui ainda muitas lutas acontecem em nome desse povo do Estado do Rio de Janeiro e eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil nem aqui, nem no Parlamento brasileiro, na medida em que a correlação de forças não é tranquila e ela não é majoritariamente num campo progressista e avançado da política. Mas é muito importante que esse espaço seja utilizado para homenagear pessoas tão importantes, tão importantes. E eu quero aqui, cônsul Alejandro, dizer que o senhor é dos diplomatas mais qualificados que eu já conheci em toda a minha vida, na minha história política, não só por ser um filósofo, ser um escritor e ser um educador, mas essencialmente porque, como estudante de Hegel, existe algo muito fundamental nesse estudo, que é trabalhar a tese e a antítese, e são as contradições que nos levam no movimento à frente. E o cônsul Alejandro Bittar é uma pessoa, acima de tudo, tolerante com a diferença, valoriza a diferença, acolhe a diferença, mas tem algo que lhe marca muito especialmente, que é a coragem de se posicionar politicamente em todos os momentos que são necessários um posicionamento do Consulado-Geral do Líbano do Estado do Rio de Janeiro. Isso não é comum na diplomacia. Muitas vezes a diplomacia leva a um comportamento de mediação somente, sem um posicionamento corajoso, necessário, crítico, coerente, diante dos fatos que ocorrem no mundo, que ocorrem no país que o senhor representa, como também para o povo brasileiro. A colônia árabe no Brasil, todos nós aqui sabemos que é maior do que a que existe dentro do Líbano. Os libaneses fora do Brasil são em número maior e precisam muito de representações que falem a sua identidade, ao seu coração, a sua consciência e as suas demandas. E esse tem sido o seu papel: divulgar a cultura libanesa, promover, inclusive, o ensino do idioma,
contar para os brasileiros o significado da cultura milenar do Líbano, que é milenar, apesar da independência do Líbano ter só 82 anos, que faz esse ano, e saber que, por só ter independência de 82 anos, foi um país que sempre sofreu a política do colonialismo, da tentativa de dominação política e cultural. Mas é um país, como eu sempre disse, o Líbano está destinado a sempre existir. Eu sou filha de libanês, o Fegali, muita gente acha que não é libanês, pensa que é italiano, mas é libanês. Meu pai era libanês, minha mãe, filha de libanês, minha família, a família paterna toda vive no Líbano. É uma família, inclusive, de artistas, de pessoas que valorizam a cultura libanesa e que divulgam a cultura libanesa. Eu tenho muito orgulho dessa origem, dessa afirmação que faço sempre que posso, e quero dizer que nessa sua gestão muitas coisas fundamentais aconteceram, de formação, de articulação política, de ajuda humanitária, de se posicionar nas explosões, quando teve mais de 200 vítimas na explosão do Porto, de se posicionar agora no conflito sionista, imperialista, que não só matou o povo palestino, mas também matou os libaneses. Milhares de libaneses foram mortos nessa invasão, e nós temos que dar nome às coisas, imperialismo e sionismo juntos, matando pessoas, vitimando pessoas que não têm responsabilidade sobre os interesses econômicos, conflitos religiosos, interesses que levaram a esses conflitos. Então, é muito importante que a gente realce aqui o papel desse consulado em todo o processo artístico, cultural, de integração, de posicionamento, divulgação da cultura, da criação da Academia Líbano Brasileira de Letras, Artes e Ciências, onde meu irmão, inclusive, faz parte, o Ricardo Fegali, que é um músico, e dizer que, da nossa parte aqui, cônsul, vai sempre a nossa admiração, a nossa força para o que o senhor precisar, para tudo que trabalhar a partir do Rio de Janeiro possa ter a nossa força, a nossa parceria, o nosso companheirismo. O senhor conhece muito bem a América Latina, já serviu em vários países da América Latina, da América do Sul, para além da Espanha, para além do Líbano, e penso que nós não podemos prescindir da sua atuação, da sua presença, da sua importante formulação para a realidade brasileira e, acima de tudo, do seu compromisso com o povo libanês e com o povo brasileiro. Fico muito feliz de estar aqui, muito honrada de estar aqui, de fazer parte do pedacinho da sua história e dizer que, como nada grandioso no mundo se faz sem paixão, vai levar sempre no seu coração um pedacinho desse estado do Rio de Janeiro, do nosso afeto, do nosso amor e do nosso carinho. E quero aproveitar para também homenagear aqui um grande parceiro do cônsul, que é o Marcos Mussalem, que fica ali sempre no bastidor, mas que é uma pessoa que tem dado a esse consulado competência, afetuosidade, poesia, parceria e muita solidariedade. Então, cônsul, toda a nossa homenagem, não só minha, mas do nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, toda a nossa solidariedade, todo o nosso apoio e parceria, sempre que precisar, estaremos juntos em qualquer lugar. Muito obrigada, parabéns. Muitíssimo obrigada, Excelência. Chegado o momento da entrega do título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao senhor Alejandro Bittar, por sua grandiosíssima contribuição para o nosso Estado e para toda a comunidade libanesa no mundo inteiro e particularmente a que aqui reside. Passo imediatamente a palavra para a mestra de cerimônias, para que faça uma breve leitura do seu extenso currículo. Doutor Alejandro Bittar é diplomata, escritor e professor de filosofia, membro de honra da Academia Líbano Brasileira, possui doutorado de Estado em Filosofia pela Universidade Libanesa. Atualmente é cônsul-geral do Líbano no Rio de Janeiro, mas vem há anos representando o povo libanês pelo mundo. De 2015 a 2017, foi encarregado de negócios do Líbano em Montevidéu, no Uruguai. De 2010 a 2012, foi encarregado de negócios e cônsul do Líbano em Santiago, no Chile. De 2004 a 2006,
Atuou como cônsul do Líbano em Madrid, na Espanha. Entre 2001 e 2003, foi cônsul do Líbano em Buenos Aires, na Argentina. Já possui diversos reconhecimentos e condecorações, como medalhas de mérito no Chile, medalha Pedro Ernesto na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, título de cidadão honorário do Rio de Janeiro, medalha Tiradentes na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e agora o cônsul Dr. Alejandro Bittar vai receber das mãos da deputada estadual Dani Balbi o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria imediatamente de passar a palavra ao agraciado, doutor Alejandro Bittar. Por favor. Está bien, sí. Señora diputada estadual, querida amiga Dani Balbi, querida diputada federal Yandira Afghali, querido presidente de la Confelibra de las instituciones y los clubes en Brasil, querida amiga y doctora Cristina Richa, querida amiga y doctora Katia Charlita, querido amigo el presidente de la Cámara de Comercio de Río, el señor Adel Aburgeili, señor cónsul general de Rusia, el querido amigo y vecino, querido amigo el cónsul general de Uruguay, señor obispo o arzobispo don George Jury, señor obispo de la Iglesia Ortodoxa Teodoro Gantur, señor rector de la Universidad de Santa Úrsula y nuestro primo, el cónsul honorario de Irlanda. Bueno, yo quiero agradecer primero este homenaje y este título que me lo dieron aquí en el Río de Janeiro, esta ciudad donde encuentra una diversidad de colores, una pluralidad de pensamientos y culturas, una diversidad de religiones. Esta ciudad donde hay una lucha permanente entre el progreso y el desenvolvimiento contra la corrupción y el arribismo y el atraso. Me hace lembrar mucho esta ciudad al Líbano, donde también tenemos esa lucha permanente entre lo que es el progreso, el desenvolvimiento, la lucha por la vida, la libertad, la igualdad y el bienestar del ser humano contra los corruptos, los arribistas, los egoístas, los políticos falsos, cínicos y los diplomáticos falsos, cínicos, los diputados falsos, cínicos. Siempre luchamos para que sea el hombre un hombre de verdad, una mujer de verdad,
que luchan siempre de una manera permanente por la libertad y el bienestar de la humanidad. Querida diputada Balbi, si me permite transmitir este homenaje no a mi persona, sino a las miles de víctimas del Líbano, a esas gente que murieron desde 1975 hasta hoy. Quiero transmitir ese homenaje a esas víctimas, a esos mártires, a esos luchadores, a los que perdieron vidas, a los que perdieron casas. Porque en verdad, un profesor de la universidad nos dijo, el que vive en la guerra, que vive una guerra y sale vivo de esta guerra, o puede ser un corrupto o puede ser un luchador por la vida. Yo creo que yo nací de esta cultura y creo que soy un luchador y voy a seguir luchando por la vida, por el bienestar de toda la humanidad. La diplomacia para mí no me robó mi calidad de persona. La diplomacia para mí no me robó mi dignidad. La diplomacia para mí no me robó mi conocimiento, mi sabiduría y mi amor para el conocimiento y la filosofía y la sabiduría. La diplomacia no me transformó en una máquina de obedecer, en una máquina de pedir cargos y puestos y títulos. Nunca la democracia la permití que me transforma en un monstruo corrupto, arribista, egoísta. Siempre seguí y seguiré la política, aunque sea platónica un poco, pero voy a seguir esta política abriendo el camino para la futura generación. Yo creo en la transmisión de los espíritus, de la transmisión de la energía, de la representación de los muertos. Creo que esa energía la viví desde el 75 hasta ahora y yo represento esta cara de los muertos enterrados que no tienen voz porque muchos corruptos le robaron la voz, pero yo voy a seguir con ustedes una voz de estas voces. Muito obrigado. Gostaria de quebrar o protocolo e perguntar se o nobre deputado Alexandre Fará gostaria de fazer uso da palavra. Sinta-se à vontade. Por gentileza, então, encaminhe-se à tribuna. Obrigada. Rio de Janeiro, deputada Jandira Fegali, minhas senhoras, meus senhores, meus patrícios, minhas patrícias. Quero dizer que este evento é da maior importância. O cônsul-geral do Líbano no Rio de Janeiro receber dessa casa histórica, o Palácio Tiradentes, o título de cidadão benemérito do Estado do Rio de Janeiro. Esta casa que já foi palco dos grandes debates,
Esta casa que por esta tribuna, do lado esquerdo, grandes homens da vida pública brasileira, como Leonel Brizola, Sérgio Magalhães, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, subiram nas tribunas do lado de cá para defender o Estado democrático de direito. E hoje esta casa, que durante 4 anos eu representei o povo do Rio de Janeiro nesta Assembleia, eu sinto saudades e amor, carinho por esta tribuna e por esta casa. Aqui cheguei em 1983, com 33 anos de idade. Hoje, aos 76 anos, eu volto a esta tribuna e volto para saudar um dos mais inteligentes diplomatas que eu já conheci ao longo de toda a minha vida, o doutor Alejandro Bittar. Alejandro Bittar é um defensor da paz. Ele é um defensor da paz no Oriente Médio e em todo o planeta. E nós sabemos que não haverá paz no mundo enquanto não houver paz no Oriente Médio. E não haverá paz no Oriente Médio enquanto não forem devolvidos territórios usurpados do bravo e heróico povo palestino. Deputada Dani Balbi, eu quero parabenizar Vossa Excelência por promover esta linda festa nesta casa histórica, né, no Palácio Tiradentes, que já foi sede do Congresso Nacional e hoje é sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Meus agradecimentos por ter me cedido a palavra para subir nesta tribuna, que eu confesso estava com muita saudade. Vocês vão me permitir, eu não vou dizer muito obrigado, eu vou dar um beijo nesta tribuna. Bom, queria agradecer a presença de todas as pessoas aqui presentes, reiterar a presença dos corpos diplomáticos de diversas missões que estão aqui reconhecendo, honrando a importância de Alejandro Bittar para a história da diplomacia recente, especialmente, por óbvio, da relação Líbano-Brasil, Líbano-Mundo, pela sua coragem e retidão de denunciar os povos oprimidos e de lutar para que o legado cultural, simbólico do Líbano resista. Gostaria de terminar, também mais uma vez quebrando o protocolo, como os senhores já devem ter observado, é praxe, especialmente quando a gente se sente tão acolhido e à vontade, de que toda forma de injustiça, de opressão, ela muitas vezes se erige para além do tempo. E ela se repõe de forma mais cruel. E a sua crueldade, às vezes, é direta, através do morticínio, da violência, do massacre. E, às vezes, ela é sutil, negando o direito à memória, à verdade, aos seus ditos irmãos, justamente quando os seus irmãos se posicionam de maneira contundente ao lado da humanidade. Para encerrar, mais uma vez agradecer a todos os funcionários que possibilitaram com que essa homenagem fosse feita, colaboradores que trabalharam para a realização desse evento. Senhor Alejandro Bittar, agradecer o recebimento dessa homenagem, que para nós é uma honra. Viva o povo árabe, viva o Líbano, viva a Palestina. Abaixo o sionismo, declaro encerrada a sessão.